Nos últimos tempos, tem se falado muito sobre autoconhecimento, sobre a importância da gente buscar e desenvolver o autoconhecimento, mas eu percebi algo conversando com as pessoas que me acompanham, nem todo mundo sabe o que é autoconhecimento, né? Não conseguem definir muitas vezes o que é autoconhecimento. E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre o que é autoconhecimento, para que serve o autoconhecimento, porque saber o que é, só saber não basta, a gente precisa saber como usa, como aplica isso na vida, né? Além de saber onde buscar o autoconhecimento. Se esse assunto te interessa, então continua assistindo esse vídeo, que ele é a gravação de uma live que vai começar agora. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à live sobre autoconhecimento. Eu sou a Camila, eu sou psicóloga, né, há quase 10 anos. Sou casada há 8 anos com o Rodrigo, mãe do Rafael e do Leonardo, que tem 1 e 2 aninhos. E eu nasci num lar cristão, então apesar do assunto ser autoconhecimento, né, e de eu ter um embasamento aí baseado na minha profissão, por ser cristã desde que eu nasci, então muito do que eu vou falar vai ser abordado a partir de uma ótica cristã também, tá? Então, para a gente começar, sem mais delongas, o que é autoconhecimento? O autoconhecimento é quando, de alguma forma, você entende mais sobre você, sobre como você funciona em vários aspectos da sua vida. É quando você tem noção, tem consciência dos seus traços de personalidade, das suas habilidades, do que você gosta de fazer. Só lembrando que, assim, coisas que você tem habilidade de fazer, não necessariamente você gosta, né? Às vezes a gente é bom em fazer algo, a gente tem uma habilidade em algo, mas nem sempre a gente gosta de fazer aquilo. Então, quando você desenvolve o autoconhecimento, busca entender mais sobre você, você consegue ter esse discernimento de coisas que eu gosto de fazer e coisas que eu sou boa em fazer, né? E coisas que eu sou boa em fazer e não gosto, né? E isso em todos os aspectos da sua vida, seja no âmbito profissional, seja na sua casa, seja alguma habilidade artística. Então, ao buscar o autoconhecimento, você entende melhor sobre você, você consegue fazer escolhas melhores no geral para a sua vida, né? Algo que está ligado ao autoconhecimento é justamente a identidade. Então, quando a gente tem um autoconhecimento, a gente tem uma melhor noção da nossa identidade, de quem nós somos. E por que é importante a gente ter noção, a gente saber qual é a nossa identidade? Porque a identidade gera direção. Se eu sei quem eu sou, se eu sei em que eu acredito, eu sei para onde eu vou, eu sei por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e sei por qual motivo e acabo escolhendo o melhor também. Por exemplo, dá um exemplo assim de alguém que talvez não tenha tanto autoconhecimento, não tenha muita noção da própria identidade. Eu já vi pessoas, na hora de escolher uma faculdade, virar para mim e falar assim, conheci essa pessoa. Não estou julgando, mas é só para ilustrar um pouco. Eu não sei se eu faço uma faculdade de medicina veterinária ou direito. Oi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Não, sabe, não é uma escolha assim, por exemplo, não sei se eu faço administração ou economia ou contabilidade, que são áreas ali que podem ser interligadas, né? Agora, uma pessoa que está em dúvida entre veterinária e direito não tem a menor noção do que está fazendo na vida. E provavelmente qualquer uma das duas deve estar errada. Deve estar errada sim. É importante a gente ter conhecimento do que a gente gosta, de quais são as nossas habilidades para fazer uma escolha melhor, né? O autoconhecimento é importante para a gente reconhecer os nossos limites, né? Às vezes a gente faz planejamentos da nossa vida, quer fazer 1 milhão de coisas e às vezes não dá conta, porque a gente não tem noção dos nossos limites. Um exemplo, falando de mim, né, da minha vida. Às vezes eu me empolgo, eu me programo, quero ler, minha vontade é ler 350 livros, né? Vários por semana. Dependendo da quantidade de livros que eu me organizo para ler, eu até consigo. Mas
eu tenho 2 filhos pequenos, então não vou ler 350 livros por semana, né? Eu leio às vezes um livro eu fico 2 semanas para ler, né? Então não adianta eu me culpar e me cobrar, nossa, eu preciso me esforçar mais. Não, a minha rotina não permite isso, né, neste momento. Talvez mais pra frente eu consiga, mas hoje a minha rotina não permite isso e a gente precisa saber disso para não ficar se frustrando e muitas vezes até se vitimizando. De, minha vida é difícil, eu não consigo fazer as coisas. Não, você tem que fazer, você tem que estabelecer na sua vida metas reais, né? E esse é outro ponto. Conhecendo os seus limites, você consegue estabelecer metas reais para você. E dependendo da situação, entender que nem sempre aquela meta será cumprida, porque imprevistos também acontecem. Então a gente precisa aprender, né? Buscando autoconhecimento, a gente aprende a lidar com o imprevisto. Quando eu digo lidar com o imprevisto, assim, você se sentir frustrada, se sentir triste porque algo não deu certo, isso é absolutamente normal. Mas daí é você ficar, vou desistir da vida, vou desistir do projeto, porque essa semana eu não consegui cumprir as metas. Então um pouco de autoconhecimento vai te ajudar nesse sentido, porque não é desistindo de tudo que a gente vai pra frente. A gente precisa ter noção, né? E não só isso, mas tem várias questões que podem te ajudar. Na questão dos relacionamentos também, o autoconhecimento é importante, de saber lidar com as pessoas, né? Como que a gente entende um pouco melhor isso? Assim, pensando de modo geral, vou dar um exemplo, assim, sei lá, de mim. A maioria das pessoas que eu conheço, gostam de mim. Ou pelo menos eu acho que gostam, não sei se eu tô iludida. Mas, assim, uma boa parte das pessoas, eu não tenho problema, não sou brigada. Aliás, eu não sou brigada com ninguém. Mas, enfim, a maioria das pessoas gostam de mim. Mas nem todo mundo tem uma pessoa, todo mundo conhece uma pessoa que tira a gente do sério, que irrita a gente num nível que é muito fácil a gente perder o controle perto dessa pessoa. Peraí. Ai, desculpa, gente, tô emocionada. Então, assim, todo mundo tem uma pessoa que tira a gente do sério. Então, como lidar com isso? Às vezes a pessoa fala alguma coisa pra gente, a gente não gosta. Já fica logo de cara amarrada. E às vezes a pessoa vem, já aconteceu comigo. Uma pessoa veio e me chamou de imatura. Aí o que eu fiz? Imatura você! Agi com imaturidade. A pessoa me chamou de imatura e eu agi com imaturidade. Isso significa que eu sou uma pessoa imatura? Não. Com aquela pessoa, por algum motivo, faz eu reagir dessa forma. Por algum motivo eu não tenho maturidade para lidar com aquela pessoa. E é importante a gente ter isso em mente. Que não é porque eu não consegui lidar bem com alguém que eu sou imatura na minha vida, né? E aí é importante a gente descobrir por que aquela pessoa me causa esse sentimento, me causa essas reações, por que é mais difícil para mim controlar minhas reações, minhas emoções perto daquela pessoa. Então a gente tem que ter esse discernimento. Mas normalmente o que a gente faz? Fulano presta. Não vou com a cara do fulano. E isso só mostra mais imaturidade. Então o autoconhecimento, eu acho que ele vem junto também com a maturidade. Da gente aprender a lidar com as pessoas, né? A gente aprende a lidar também. A importância do autoconhecimento nos ajuda a lidar com as nossas próprias emoções. A gente a compreender melhor as nossas emoções. Então, assim, eu vejo que hoje... Ai, gente, só um minuto. Minha garganta tá secando. Socorro. Ao vivo é assim. A gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, porque nem tudo do que a gente sente é ansiedade. Eu vejo muitas pessoas falando, tô me sentindo assim por causa da ansiedade, porque a ansiedade, blá, 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 muita ansiedade. E nem tudo na nossa vida é ansiedade. A gente precisa aprender também a discernir. Buscando o autoconhecimento, a gente consegue ter uma melhor noção de que o que eu sinto nem sempre é ansiedade. Pode ser uma frustração, pode ser uma tristeza, pode ser uma euforia, um momento de euforia, eu tô muito animada com alguma coisa,
não necessariamente é ansiedade. Então, assim, é importante a gente aprender a discernir o que a gente sente, as nossas emoções. E através do autoconhecimento a gente consegue isso. E hoje em dia, a gente tem um fator mais agravante. Eu acho que é muito fácil, tem sido fácil, as pessoas têm usado isso de justificar os seus problemas com ansiedade, com base na ansiedade e no estresse. Então, às vezes, se eu sou grossa com alguém, a pessoa fica meio sentida, nossa, a Camila foi grossa. Eu falo, é porque eu tô ansiosa, é porque eu tô estressada. E a gente sempre vai ter um motivo para estar ansiosa e estressada. Mas é porque é recém-casada, mas é porque tem filhos pequenos, mas é porque passou por uma perda recente, mas é porque, sei lá, a casa pegou fogo, é porque começou no trabalho novo, é porque é semana de provas. Então, assim, a gente sempre vai ter um motivo para estar estressadas, para estar ansiosas, e a gente não pode justificar os nossos atos nisso. Um dia ou outro a gente acaba perdendo o controle, faz parte da vida. Mas é importante a gente ter essa noção, né, de que assim, eu não posso justificar. Tem gente que foge até das responsabilidades em cima de ansiedade e estresse. Não vai trabalhar, não cuida da casa, não cumpre com suas obrigações. É porque eu tô ansiosa. E assim, a gente sempre vai estar ansiosa. Em níveis diferentes, mas a gente sempre vai estar. Então é importante a gente começar a pensar sobre isso. Mas algo de mais importante que eu queria tratar com vocês a respeito do autoconhecimento é refletir um pouco sobre o que dirige a nossa vida. Vocês já pararam para pensar nisso? Manda aqui no chat se vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso, sobre o que dirige a nossa vida. Às vezes a gente vai vivendo tão no automático, acorda cedo para fazer as coisas, seja em casa, seja para quem trabalha fora, e vai. Todo dia a gente tem a mesma rotina, faz a mesma coisa e não percebe o que dirige a nossa vida. Pra gente que é cristão, é muito fácil a gente falar, Deus dirige a minha vida. Será? Né? Então, assim, são vários aspectos que eu quero conversar com vocês, que às vezes a gente deixa dirigir a nossa vida. Primeiro que eu quero conversar sobre relacionamentos. O quanto às vezes a gente deixa os nossos relacionamentos dirigirem a nossa vida e a gente nem percebe. Então, às vezes uma pessoa que tem uma dificuldade com o marido que tem algum tipo de problema, seja ele qual for. Muitas vezes a gente acaba baseando toda a nossa vida, todo o nosso dia em volta daquele marido. Eu preciso prestar atenção na forma como eu falo, porque se ele ficar bravo, nossa, vai virar um inferno. Eu preciso prestar atenção em como eu me visto. Eu preciso prestar atenção em se eu vou gastar meu dinheiro. Você fica pisando em ovos em volta daquela pessoa, porque senão aquilo vai virar um inferno na sua vida. Ou seja lá o que for que vai virar. Então, muitas vezes, não só, o marido é só um exemplo, né? Mas às vezes a gente gira em torno de filho. Eu não vou fazer isso porque se meu filho se irritar, ele vai chorar, ele vai gritar, ele vai fazer um escândalo no mercado, então eu vou fazer tudo o que ele quer no mercado, porque senão ele vai fazer um escândalo. E se eu não tenho a minha identidade, né, certa, se eu não sei exatamente quem eu sou, quais são meus objetivos, quais são meus propósitos, eu vou me deixar levar pelos outros. E no fim eu não vou virar ninguém. Vou ficar aqui sempre me rebatendo em volta de todo mundo. Então, assim, com relação a filhos. Dependendo da idade, eles ainda estão aprendendo as coisas. Então, eles vão passar um barraco. E até isso. Eu vou fazer tudo que meu filho quer porque eu não quero que ele faça um barraco. Por que você não quer que ele faça um barraco? Porque eu, como mãe, não quero ser julgada. Eu quero que as pessoas me vejam e falem, olha que mãe exemplar, que mãe maravilhosa, olha que filhos comportados. Mas não, meus filhos estão ali mandando em mim, me desrespeitando muitas vezes, mas como de fora ninguém tá vendo o barraco, então assim, eu tô fazendo as coisas pra quê? Pra minha glória. Só que o único que é digno de glória é Deus. E a gente não percebe.
Então, os relacionamentos são algo que a gente precisa prestar muito atenção. E é o tipo de coisa que às vezes também vai virando uma dependência emocional. Tem relacionamentos que vão evoluindo de um modo negativo para uma dependência emocional. Eu já vi casos assim de mães falando assim que, gostou muito da maternidade, de ter filhos, apesar de todas as dificuldades, porque gosta de ter alguém ali dependendo dela, sabe? Porque toda hora eu tô ali, então assim, meu filho precisa muito de mim. Então essa mãe já tá criando uma dependência emocional e provavelmente já tá num caso de até idolatria da família e dos filhos, da casa, né? As mulheres, eu vejo isso muito em mulheres, assim. Eu não posso sair de casa, muitas vezes não vou nem na igreja porque a casa tá uma zona. Às vezes por causa de 2 horas que você passa na igreja, não vai fazer aquela diferença na arrumação da casa, né? Então, às vezes a gente acaba priorizando outras coisas sem perceber que está priorizando as coisas, né? E deixando Deus de lado. Porque aí eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque eu estou ocupada com o resto, né? Deus está sempre em último lugar. Então, a gente precisa se atentar a esse tipo de coisa, né? E assim, eu falo isso porque eu tenho um pouco isso. No meu tempo, assim, no meu tempo, né? Coisa antiga. Mas, quando eu trabalhava, eu atendia na clínica, eu atendi muitas crianças. E todas as crianças que eu atendi muitas, quando vinha assim com uma queixa, meu filho tá com problema X, ele tá agressivo, ele tá depressivo, tá ansioso, tá não sei o quê. Era por causa de alguma coisa em casa. Alguma dificuldade no relacionamento com os pais, enfim, era algum problema em casa, todos. E isso eu sempre carreguei e fiquei assim, gente, quando eu tiver filhos, meu Deus, como que vai ser? Então eu já carrego um pouco desse estigma do tipo, eu sou psicóloga, então os meus filhos têm que ser perfeitos, porque eu tenho informação, né? Eu atendi casos, eu sei observar, identificar problemas e sei resolver os problemas. Mas isso é na vida dos outros. Eu sei observar e identificar o problema na vida dos outros. Eu observo e identifico muitas coisas na minha vida. Mas daí a fazer são coisas totalmente diferentes. Não é que assim, eu não faço. Mas é isso, por isso que a gente precisa do autoconhecimento, né? Então assim, eu preciso estudar. Estudei muito, li bastante sobre criação de filhos, principalmente criação de filhos à luz da Bíblia, à luz da palavra, né? E fico assim, quero ler a Bíblia, quero botar às vezes eu fico até meio beata. Quero botar um monte de hino, só louvor, vamos todo mundo ler a Bíblia todo dia, toda hora, pra ficar na mente dos meninos a palavra de Deus. Só que eu tenho que lembrar, não sou eu que convenço os meus filhos do pecado, é o Espírito Santo. Eu ainda não sou, nem você, né? O Espírito Santo. E eu tenho que ter isso na minha mente. Claro que eu tenho que fazer minha parte. É importante eu ensinar a Bíblia, é importante eu ensinar a palavra de Deus, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, não sou eu. Então, mas igual a gente vê muito assim, mas fulano nasceu na igreja e saiu, ou então fulano criou o filho na igreja, ensinou a palavra e o filho saiu. Quem convence é o Espírito Santo, não sou eu. A gente não tem que culpar os pais que os filhos não estão na igreja no momento, né? Então, assim, é importante a gente... Às vezes eu fico muito assim... meus pais. Eu observo muito a criação que os meus pais me deram. E eu agradeço a Deus pelos meus pais. Mas eles são seres humanos e eles erraram, né? E às vezes eu fico assim... Isso que os meus pais fizeram, eu não vou fazer com os meus filhos. Fico querendo, assim... criar filhos perfeitos, né? Para que eles não sofram o que eu sofri, não sofram o que os meus pais sofreram. Só que isso também não existe. Então a gente tem que ter noção. Se eu realmente conheço o amor de Deus, né? Conheço a obra de Jesus na cruz, o amor que Ele teve por nós, então eu tenho que ser capaz de aceitar filhos imperfeitos, né? Se eu não aceito, seja pelo defeito que for, eu tô errada. Eu tô precisando de mais graça na minha vida, mais sabedoria de Deus, mais discernimento para aprender a lidar. E assim, a necessidade que a gente tem de controle, na verdade, é uma luta nossa, interna, né?
de não deixar Deus assumir o controle da nossa vida, de não deixar Deus ser Deus na nossa vida. A gente às vezes acha que nós somos Deus, eu vou controlar a minha vida, eu vou ensinar os meus filhos, eu vou definir quem serão os amigos deles, eu vou definir o que ele vai ler, eu vou definir o que ele vai assistir, eu vou definir. Calma. Claro, sempre é importante a gente ter limites, é importante a gente fazer o nosso papel como pais, ensinar e educar. Mas esse controle que muitas vezes a gente quer, que é proteger o filho de tudo, é doentio. E às vezes acaba virando uma idolatria. E eu vivo em função de criar filhos perfeitos, não de viver para a glória de Deus, né? Então isso é um fator bem importante. A gente, através do autoconhecimento, a gente consegue ter essa noção. Porque muitas vezes a gente vai se deixando levar, né, pela loucura, que isso é praticamente uma loucura. Então, assim, planejar uma vida para os filhos sem fracasso, sem decepção, é impossível. Por quê? Até anotei aqui para vocês. Pessoas que nunca sofreram, né, nunca passaram por muitas dificuldades, tiveram uma vida mais fácil, mais ali na zona de conforto, elas têm menos empatia com os outros, ela acha que a vida é fácil para todo mundo, então quando alguém erra, ela não aceita, não tem empatia com as pessoas. Tem pouca noção, né, pouca noção dos próprios defeitos e limitações, acha que porque deu tudo certo para ela até aqui, ela pode fazer tudo, e não é bem assim, né? Nós somos seres imperfeitos, então as pessoas que passam um pouco de dificuldade, são muito protegidos, não têm essa noção. E quando recebe uma crítica, desaba, né? Acha que o mundo é mal porque recebeu uma crítica. Que é o que eu ia falar agora, não tem nenhuma resistência diante de privações e dificuldades. Né? Então, qualquer coisa que acontece fora do esperado, a pessoa não tem resiliência, não tem saúde mental para lidar com nada que saia fora do planejado. Né? E tem expectativas irreais com relação à vida. Né? Acha que, sei lá, vive na Disney, acha que o mundo é lindo, é perfeito e fica totalmente sem noção da vida. Então, assim, os filhos, eles vão sofrer sim. E é o que eu falei anteriormente. Qual que é o meu objetivo em ter filhos perfeitos, em buscar todo o conhecimento, toda a informação? É levar a minha imagem como mãe, né? Ah, porque ela é a mãe guerreira, ela é a mãe que faz. Às vezes alguém fala pra mim, nossa Camila, não sei como você consegue, você tem 2 filhos pequenos. Eu fico, é mesmo. Eu sou uma mãe guerreira. Brincadeira. Ai, eu tenho trabalhado isso. Não me sinto a mãe guerreira. Tenho muito a melhorar. Mas a glória, né? Ah, se eu tenho filhos que são bons, se eu tenho filhos saudáveis, a glória é de Deus. Se eu tenho filhos que são bons, a glória é de Deus. Porque eu, por mim, sou imperfeita, não ia conseguir. Se eu sou imperfeita, como é que eu vou criar filhos perfeitos, né? Uma loucura na minha cabeça. Mas enfim. Outra coisa, né, que eu vejo que é importante a gente ter noção é a questão do dinheiro. Né? O quanto a gente deixa o dinheiro e a segurança financeira dirigir a nossa vida. Para vocês terem uma noção, Jesus, né, Jesus falou mais sobre dinheiro, finanças, lidar com bens, né, e propriedades. Jesus falou mais sobre esse assunto de dinheiro do que sobre qualquer outro assunto. E se pegar lá nos evangelhos e tudo, Jesus falou mais sobre dinheiro, sobre finanças, sobre essa segurança no dinheiro, no exterior, do que qualquer outro assunto. Por que ele falou isso, gente? Porque é muito fácil a gente se apegar no dinheiro. A gente não fala que dinheiro nunca é demais? Tem ditado aí que dinheiro nunca é demais. A gente é muito apegado ao dinheiro. Né? Então, e o perigo não é o dinheiro. Se eu não me engano não. Vamos pegar na Bíblia. Em 1 Timóteo 6:10. Eu devia ter deixado isso marcado, né? Mas ao vivo é assim. Deixa eu ver aqui. 1 Timóteo 6. É isso mesmo, ó. 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, assim, veja bem, gente, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro.
Por que é mais fácil? Dificilmente um rico vai herdar o reino dos céus. Não é porque ele é rico, é porque normalmente a gente se apega ao dinheiro, a gente cria um amor ao dinheiro. Então, é importante, claro, a gente se planejar, né? Não vou dizer assim que a gente tem que fazer tudo de qualquer jeito. É importante a gente se planejar, é importante a gente ter reserva de dinheiro, não gastar tudo que a gente ganha, aprender a economizar. É importante a gente administrar, aprender a administrar o nosso dinheiro, mas a minha segurança tem que estar em Deus. E se não tiver, a coisa não vai pra frente. Se não tiver, é porque Deus não é o meu Deus. Deus não ocupa o lugar de Deus na minha vida. Ele tá secundário. Primeiro dinheiro, depois Deus. E a gente precisa do autoconhecimento para ter essa consciência. Se a gente não tem essa consciência, a gente vai se deixando levar, né? É muito fácil a gente se deixar levar pelo dinheiro. Hoje em dia, o dinheiro... Vocês já pararam para pensar que o dinheiro define tudo? Se eu vou casar, né? Eu preciso ter dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não vou casar. Se eu tenho filho... Se eu vou ter um filho, eu decido o momento de ter um filho baseado no meu momento financeiro. Gente, é claro que eu não vou recomendar um casal no qual os dois estão desempregados, não estão conseguindo nem se alimentar, providenciar o próprio sustento, ter um filho nesse momento. Mas a gente cria uma falsa ilusão de que quando eu tiver em X momento da minha carreira, X momento da minha vida financeira, aí sim vai ser o momento certo de ter um filho. Não vai, porque você pode ter um filho e no mês seguinte você ficar desempregado, e aí? Perder tudo. Então assim, a minha confiança está onde? Tem que estar em Deus. E sinceramente, gente, ter um filho, dinheiro, não é a parte mais importante. Não é a parte mais difícil. Difícil é você ter rede de apoio, você ter saúde mental, você aprender a abrir mão do que você quer, do que você precisa para um filho. Você não dorme por causa de um filho, você não come por causa de um filho. Não é que eu tô falando assim que, gente, ter um filho é o fim do mundo, não é isso. Mas existem momentos, né? Se um filho fica doente, você não come direito, você não dorme direito, porque você tem que estar ali se dedicando, cuidando de um filho. Então, dinheiro não faz diferença nessa hora. E, sinceramente, tudo bem que eu sou mãe, assim, há pouco tempo, há quase 3 anos. E dinheiro, assim, eles demandam um pouco, eles querem atenção. E até com relação a brinquedos, ainda mais na cidade, assim, até 3 anos, eles gostam de brincar de garrafa PET, lata de leite. Então, assim, dinheiro, na minha experiência, claro que é bom, ajuda sim, não vou dizer assim, não precisa de nada, precisa. É bom, ajuda, mas não é o essencial. O essencial é você ter pessoas que te ajudem, um marido, uma esposa, uma mãe, uma sogra, enfim. Então, às vezes a gente se apega a coisas que... E é aquilo. Não é dinheiro que faz pessoas boas, né? É o Espírito Santo, é Deus, são bons pais, pais atenciosos, tudo isso que favorece para que a pessoa seja um bom ser humano. Então, dinheiro não é, assim, o principal. E é importante a gente pensar nisso, né? Até onde o dinheiro está dirigindo a minha vida. Outra coisa que eu percebo que dirige bastante a nossa vida são os hábitos, né? Mas eu só levanto e tomo banho, vou pro trabalho, volto, janto e já durmo de novo. Minha vida é sempre assim, é cansativa. E justamente isso aí, essa questão dos hábitos da sua vida, eu li que nós somos... A gente tem essa necessidade de hábitos, é importante a gente ter uma rotina, ter essa repetição no dia a dia, é importante para as crianças também. Mas os meus hábitos indicam o que eu adoro. Então, assim, se eu abro mão de tudo por causa do trabalho, eu estou adorando o meu trabalho. Adorando no nível idolatria, porque o meu trabalho está em primeiro lugar. Eu não vou para a igreja por causa do trabalho, eu não consigo visitar a família por causa do trabalho, eu não consigo descansar por causa do trabalho, eu não consigo fazer nada por causa do trabalho. O trabalho se tornou o seu Deus. Simples assim. Então é importante a gente pensar nisso. Tem que parar de trabalhar? Não. Mas será que vale a pena todo o esforço que às vezes a gente faz por um trabalho, por
sabe? Não é que a gente tem que trabalhar de qualquer jeito. Não é isso, gente. Jamais. A gente, como cristãos, a gente tem que fazer a nossa parte, ter nossa responsabilidade, chegar no horário, fazer o que foi pedido, né? Cumprir com as nossas obrigações. Porém, eu vejo que tem pessoas que fazem além. Eu vejo muito assim também, pessoas que têm metas no trabalho, que ganham, às vezes muda o salário por causa da meta. Isso é algo muito complicado, porque a pessoa vive em prol das metas. E tem pessoas que até fazem coisas ilegais, mentem para atingir as metas, né? E se uma pessoa que diz que é dirigida por Deus mente para alcançar as metas, ela não está sendo dirigida por Deus. Porque você não vai achar base bíblica nenhuma para nada, em nenhum momento, para você mentir, dizer que eu menti no trabalho, enganei no trabalho para atingir minha meta. Isso não existe. É sinal. Eu falo isso, assim, meio friamente, assim, sim, você não está confiando em Deus, porque na real é isso. E assim, hoje eu também não estou numa posição, é muito fácil também para eu falar que assim, você não está confiando em Deus, sendo que eu não estou num trabalho que depende de metas para sustentar meus filhos, né? Então eu sei também da minha posição, que hoje eu estou numa posição privilegiada. Mas o que eu quero trazer é a reflexão, não é para você também sair do emprego, sei lá, enfim. Mas eu quero trazer essa reflexão de o quanto você se dedica ao seu trabalho é realmente necessário, é realmente saudável, né? E o quanto do que você fala, do que você faz no seu trabalho é realmente uma conduta cristã, né? Desonestidade nunca levou ninguém a nada, né? Vou mentir para dizer que alcancei a meta, vou enganar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso nunca levou ninguém a nada. E se você está fazendo isso, ou pensou em fazer isso, é sinal que talvez não esteja confiando tão em Deus assim, né? Então, eu até anotei aqui de um livro que eu li para vocês, se a minha segurança está em Deus, as riquezas não podem me controlar por meio da preocupação e do desejo. Se a minha segurança está em Deus, as riquezas não podem me controlar por meio da preocupação e do desejo. Então, essa questão do dinheiro e até do trabalho, né? Eu preciso trabalhar para comprar tais coisas, né? Olha isso. Deus te deu saúde, Deus te deu o emprego e você quer trabalhar para gastar com você. E quando o pastor fala, gente, dá oferta, dá o dízimo, o pastor não presta. Então, assim, o mínimo que você pode fazer, né, para agradecer a Deus pela tua saúde, pelo teu emprego, é contribuir com a obra com alegria, de coração, né? Ofertar, dar o dízimo, seja lá como você quer chamar, é um ato de adoração a Deus. É um ato de gratidão a Deus. E não é dar para você receber, porque tem muita gente que fala assim, mas quem dá recebe em dobro. Não é isso, porque você também não está dando com o coração correto, né? É dar com alegria, ajudar na obra, ajudar as pessoas, né? Eu li hoje, quer ver? Vou falar aqui para vocês, até tô com a página marcada aqui, toma, cadê a página? Nessa coisa a respeito da ajuda, desse livro aqui, Uma Vida com Propósito. Ele fala assim: se eu não sinto amor pelos outros, nem desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, eu devo questionar se Cristo está realmente na minha vida. Então, se a minha preocupação, né, é só comigo, com as minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero fazer, em nenhum momento eu consigo me preocupar com o meu familiar que está ali do lado passando necessidade, será que Deus está na minha vida? Né? É Deus que dirige, porque, nossa, eu oro, eu leio a Bíblia e Deus fala comigo. Deus fala como se Deus nunca falou para você ajudar ninguém. Então, assim, a gente precisa parar de se apegar a essas coisas, até porque, gente, é bíblico. Tudo que a gente tem aqui vai ficar aqui. Não vamos levar nada para o céu, né? Nenhum dinheiro, nenhum bem,
status, nada vai subir, né? Tudo vai ficar aqui. E a Bíblia fala que a gente tem que cultivar, né, e guardar tesouros no céu, não tesouro aqui na terra. Mas são coisas que a gente vai vivendo no automático. A gente se deixa influenciar por pessoas, assim, por colegas de trabalho, sabe? Putz, você vê o colega de trabalho ali evoluindo financeiramente, ganhando bem, com aquele carro bom, comprou uma casa nova, uma casa maior. E a gente tende a associar bênçãos materiais à bênção de Deus, né? Ou a presença de Deus. Tipo, se o fulano tá bem financeiramente, é porque Deus tá ali. E não necessariamente, né? Você ter maturidade espiritual, ter um relacionamento íntimo com Deus, isso independe dos seus bens, da quantidade de bens e de dinheiro que você tem. Então, assim, bênção é ter Deus na nossa vida, não dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro é bom, sim, mas a gente precisa ter em mente, assim, o que tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E são coisas, são detalhes, talvez, não sei se eu posso chamar de detalhes, que a gente vai deixando passar, né? E, assim, vai adorando outras coisas sem prestar atenção de que, assim, Deus é o primeiro lugar, não o meu emprego, a minha necessidade de um emprego. São poucas pessoas que eu já vi assim, sabe? Que assim, 3 filhos para sustentar, várias dificuldades, ficou desempregado. Você conversa com a pessoa te anima. A pessoa tá com todos os problemas do mundo. Filho doente, sem emprego, sem dinheiro, passando fome, passando não sei o quê. Você vai lá, conversa com a pessoa e você ainda sai melhor. Por quê? Isso é Deus, gente. Isso é Deus na vida da pessoa, né? Não é que com Deus a nossa vida vai ser fácil, vai ser um filme da Disney, pelo contrário. Mas a gente tem que ter o foco, a nossa vida aqui é uma preparação para a vida eterna, né? Então a gente tem que aprender a ter contentamento com as coisas que a gente tem. Outro aspecto que às vezes a gente deixa, né? A gente deixa a nossa vida, a gente deixa, né, dirigir a nossa vida, são os nossos pensamentos, né? Eu ouvi esses dias assim, aquele momento que você, do seu dia que você, sei lá, acabou suas atividades, ou assim, não tem mais tanta coisa para fazer, que você tá tranquila, que você vai sentar, vai deitar, em que a sua cabeça vai? É naquela cirurgia plástica que talvez você nunca vai fazer? É naquele perfil do Instagram que você fica pensando, nossa, que vida maravilhosa, eu queria ter essa vida, essas roupas, esse corpo, esse cabelo, essas joias, essas viagens. Possivelmente você está idolatrando um estilo de vida que você não tem, talvez não tenha nunca, não vai ter nunca. E talvez se você tiver esse estilo de vida, você não vai conseguir manter Deus, sabe? Que você vai adorar mais o estilo de vida do que Deus. Então, algumas coisas que a gente passa, na verdade, algumas dificuldades, algumas tentações que a gente vive, na verdade é para nos mostrar o quanto nós somos dependentes de Deus. O quanto a gente deve depender de Deus e não dessas coisas, né? E aí eu quero ler também aqui para vocês em Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, o que a gente tem que pensar? Eu querer uma vida que eu provavelmente nunca vou ter, é digno de louvor? É digno, sim, Deus está sendo glorificado nisso? Provavelmente não. Dependendo da vida que eu quero ter, eu que vou ser glorificada nisso. Olha a Camila como ela tá magra, olha a pele maravilhosa, olha aquele cabelo, olha aquela roupa. Então, muito do que a gente quer, muito do que a gente pensa, passa tempo pensando, não é puro, não é nobre, né? Principalmente nobre, não é, muitas vezes não é de boa fama, não é amável, né? Então a gente tem que prestar atenção também nos nossos pensamentos. Por isso que é importante a gente meditar na palavra de Deus, né? No Salmo 1 ele fala, né,
da importância da gente meditar na palavra de Deus dia e noite. Então não é assim, vou ler aqui um pouquinho, não. É meditar na palavra dia e noite, né? Então assim, algo que é importante a gente pensar é que assim, é sob estresse, sabe? Na dificuldade, é na vida real que a verdadeira natureza do coração se revela. Então assim, quando você, por exemplo, é tentado no trabalho a fazer algo errado, né, por medo de ser demitido, e você faz a coisa errada por medo, ou seja, é sobre esse estresse que aparece a verdadeira natureza do seu coração. Então, se sob o estresse você cai na tentação e faz algo errado, é porque a sua confiança talvez não esteja em Deus como você pensava, né? E é claro que isso é difícil da gente mudar do dia para a noite, por isso que é importante a gente fazer essa autoanálise e buscar o autoconhecimento, né? O que tem me feito agir dessa maneira, né? Por que eu agi dessa maneira? Eu percebo que assim, uma coisa é a gente crer com a mente, né? A gente entende a obra da salvação, a obra de Jesus na cruz, a gente crê em Deus com a mente. Mas incutir o evangelho no fundo do nosso coração para influenciar tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, é totalmente diferente. E na maioria dos dias, a gente crê só com a nossa mente, com o nosso coração, né? O evangelho ele tem um poder transformador. Então, assim, crer com o nosso coração, né? Nesse evangelho que transforma, que muda a forma como a gente fala, pensa e faz as coisas, é aí que a gente tem que começar a pensar. E quando que a gente normalmente descobre isso? Quando a gente vive alguma dificuldade. Então, assim, a minha identidade, quem eu sou, não está nos meus problemas, não está na minha família, não está no meu emprego, não está no meu status, não está no meu casamento, mas está em Jesus. E é isso que a gente tem que ter em mente. Ah, mas eu erro todo dia, eu peco todo dia, eu faço tudo errado todo dia. Por isso que Jesus morreu, para te perdoar todos os dias, para caminhar com você todos os dias, porque quem você é filho amado de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Mas que a gente tenha essa consciência de que do evangelho transformador na nossa vida e não crer só com a nossa mente, mas buscar, acreditar e viver o evangelho com o coração, tá? Então assim, pra gente finalizar, né, já ir caminhando para o final, nós somos naturalmente seres adoradores, né? A gente sempre adora algo, nem sempre é Deus, mas a gente sempre adora algo, né? Então assim, como saber se eu estou idolatrando algo? Essa eu escrevi porque eu fiquei assim, com medo de esquecer. Então, como saber se eu estou idolatrando algo? Quando a minha segurança, realização, felicidade e propósito estiver em qualquer coisa que não seja Jesus, né? Então, segurança, realização, felicidade, propósito, quando essas coisas estiverem em qualquer coisa que não seja Jesus, eu estou idolatrando isso, né? Então, assim, se a minha segurança, a minha realização, estou realizada com a minha profissão, não é que vocês não podem se realizar, né? Mas a gente tem que saber que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Se eu tenho uma profissão, foi porque Deus me deu saúde, me deu capacidade, me deu inteligência para estudar e chegar nesse nível e ter uma profissão, né? Se eu tenho um emprego, é porque Deus permitiu que eu tivesse um emprego. A minha felicidade tem que estar na minha salvação, né? Que um dia eu vou estar com Jesus. Não no dinheiro que eu tenho, não no casamento que eu tenho, não na minha casa, né? A minha felicidade tem que estar na minha salvação, tem que estar em Deus, tem que estar em ajudar as pessoas, tem que estar em amar a Deus e amar as pessoas, né? O resto é consequência, porque a idolatria, ela escraviza a gente. Então, por isso que tudo que a gente faz tem que ser Deus em primeiro lugar. E para ir caminhando também, eu quero ler com vocês o início, Salmo famoso, Salmo de Salomão, Salmo 127, que ele fala assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção.
Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Então, assim, não adianta eu querer morrer de trabalhar e fazer e acontecer se o Senhor não estiver comigo, porque Ele quem dá o alimento àqueles a quem Ele ama. Então, a gente tem que aprender a confiar mais em Deus, tá? Outro ponto que eu queria trazer com vocês pra gente... Tô falando muito que a gente vai finalizar e não tô finalizando, né? Mas outro ponto é como você é conhecido. Às vezes a gente gosta assim... eu sou conhecida porque eu sou mãe do fulano. Eu sou esposa do fulano. Eu sou a profissional XYZ, porque eu sou a que fiz tal acontecimento, que fez tal evento. Porém, em João 15:35, João 13:35, não vou ler, procurem lá. Na verdade eu escrevi aqui, olha só. João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, os discípulos de Jesus, eles são conhecidos. São conhecidos como? Por causa do amor, por amar uns aos outros. Então, se eu sou conhecida pelo meu trabalho, eu não sou uma discípula de Jesus, porque os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor ao próximo. Se as pessoas me conhecem porque eu sou esposa do fulano, talvez eu não esteja sendo discípula de Jesus. Porque os discípulos de Jesus são conhecidos por uma característica, e não é pelo emprego, não é pelo status, não é pelo dinheiro, é pelo amor ao próximo. Então, é claro que assim, gente, a gente não deve viver baseado na opinião e na aprovação dos outros, porque a aprovação dos outros também vira ídolo na nossa vida. Mas os discípulos de Jesus são conhecidos pelo amor. Então, fica aí essa reflexão para você, né? Como as pessoas veem você? Quando as pessoas veem você, elas veem Jesus? Elas veem uma profissional exemplar, a mãe guerreira que eu falei anteriormente, vê a pessoa que sabe administrar bem o dinheiro, a pessoa que trabalha pra caramba. O que as pessoas veem quando te olham? Se não vê Jesus, eu tô vivendo um cristianismo talvez não tão certo. E eu falo isso, gente, não julgando, assim, seus bando de gente que não tem Jesus na vida. Eu acho que é uma reflexão para todos nós, é um exercício diário, né? Ser cristão é um aprendizado contínuo, né? A gente vai morrer buscando chegar lá, a gente vai morrer aprendendo a chegar lá, né? E sobre tudo isso que eu falei, né? A questão do autoconhecimento, prestar atenção nos nossos limites, nos nossos objetivos, o que dirige a nossa vida, como que a gente alcança o autoconhecimento, como a gente descobre essas coisas sobre a gente mesmo. Buscando terapia, fazendo acompanhamento psicológico, talvez na sua igreja pode ter algum tipo de aconselhamento. Aconselhamento pode te ajudar, seja com pastor, seja com líder de departamento, você pode buscar conversar sobre isso. E principalmente no seu relacionamento com Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você se achega a Deus, mais Ele vai te mostrando. No Salmo 139, tem um versículo que ele fala lá assim, né? Sonda no coração, muda o que tem de errado. Será que você está preparado mesmo? Será que a gente está preparado para orar esse salmo? A Deus, muda o que está de errado. Porque a zona de conforto é muito mais gostoso, né, gente? E mudar envolve tudo isso. Abrir mão da minha segurança no dinheiro, abrir mão da minha segurança no meu emprego, no meu status, abrir mão da minha necessidade de criar filhos perfeitos, abrir mão de muitas coisas que não glorificam a Deus. É que tem coisas, gente, que assim, a questão não é a coisa... Tem coisas que não são erradas, obviamente. Você trabalhar e você ter dinheiro não é algo errado. É quando o seu amor a essas coisas ultrapassa o limite do amor de Deus, aí que tá o problema, entendeu? Então, é nisso que a gente tem que prestar atenção.
Buscar comunhão na igreja. Então, quem não faz parte de nenhuma igreja tá errado. Aqui é assim, papum, não faz parte da igreja, de nenhuma igreja tá errada. Tem que fazer parte de igreja, né? Na igreja que é na comunhão com os irmãos que a gente amadurece espiritualmente, amadurece como pessoa, que a gente aprende mais a palavra de Deus. Então, é importante fazer parte da igreja. Procurar aí a escola bíblica dominical, se a sua igreja não tem uma EBD, o equivalente, o estudo bíblico, a célula, seja lá o que for. Mas é o tipo de coisa que vai te ajudar a buscar entender melhor essa questão do autoconhecimento pensado à luz da palavra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, eu vou deixar esse vídeo gravado. Vocês mandem nos comentários. E eu espero vocês para as próximas lives, que ainda vai ter muito para a gente falar sobre essas questões relacionadas aí ao autoconhecimento, a nossa conduta como cristãos, como lidar com tudo isso no mundo de hoje. Então, continua acompanhando que logo, logo tem mais, gente. Então, boa noite para vocês e até as próximas.